Em Quando Me Apaixono, Jerônimo diz a Renata que não tinha certeza porque ela quis se divorciar tão rápido e também agilizar a anulação do casamento na igreja, mas agora ficou claro que ela só fez tudo isso porque queria ficar com Duran. A moça, por sua vez, diz que ele também a substituiu bem rápido por Marina. O bate-boca começa, e Jerônimo diz que, diferente de Augusto, Marina é uma boa mulher, e Renata jura que seu noivo é muito melhor que seu ex-marido. Mais uma vez, Jerônimo avisa que o fazendeiro não é uma boa pessoa, mas a moça diz que não está interessada no assunto. Enquanto isso, na cozinha da Bonita, Matilde aparece, e Carlos conta a Matilde que foi levar os pais para a cidade. A moça diz que sabe que os pais do rapaz não a aceitam, mas ele não pode perder os pais por causa dela. O rapaz implora para que os dois continuem com os planos do casamento, mas Matilde não está muito convencida. Na capital, Constanza e Adriana conversam sobre a prisão de Branca, e Adriana quer saber o que a madrasta vai fazer em relação ao seu casamento quando Honório sair da cadeia. A socialite diz que vai ter de dizer ao marido que a tentativa de namorar César não deu certo, apesar do rapaz ter tratado tanto ela quanto a enteada, de uma maneira incrível, mas não se apaixonou pelo moço. Mas Adriana não consegue parar de lembrar do beijo que trocou com César, e tenta se convencer de que aquilo fez parte da estratégia para separar Constanza e o rapaz. E não significou nada. Na night, o rapaz também tenta esquecer o que rolou. Matias chega em casa dizendo que foi um dia estressante e avisa que quer que os dois parem de se esconder, e ela termine com o plano de afastar César de sua tia, pois quer assumir o namoro dos dois na frente de todos. Enquanto isso, Josefina vai à casa de Antônio e ele diz que vai sair do país, mas não vai delatá-la. Os dois trocam algumas farpas, e Antônio, encerrando o assunto, diz que vai se arrepender o resto da vida por ter sido cúmplice da bruaca, e manda a mulher esquecer que, um dia, os dois tiveram um acordo. Para completar, o toureiro diz: "Agora ficou muito claro porque o Gonçalo se apaixonou por Regina e te deixou. Você é uma mulher que não vale nada." Do outro lado da cidade, Gonçalo diz a Regina que quer marcar a data do casamento. A fisioterapeuta diz que sua mãe acabou de falecer e não tem cabeça para isso naquele momento. O empresário insiste mais um pouco e a mulher acaba cedendo, mas continua chorando e falando a mesma lenga-lenga sobre a mãe morrer sem tê-la perdoado. Na casa de Constanza, Matias conta a Adriana que conheceu a irmã da moça que a atropelou, e ela e o pai querem que a irmã vá pedir desculpas pelo que aconteceu. Josefina volta para casa e decide ligar novamente para Roberta. Desta vez, a moça atende e conta que está com sua irmãzinha, que aliás está noiva de Duran. A mulher diz que a filha precisa voltar imediatamente para casa. Porém, Roberta diz que não quer que a mãe controle sua vida, e foi por isso que saiu de casa. Mas a megera diz: "Isso não adiantou nada, garota. Você continua casada com Matias e sem receber um centavo. Eu preciso resolver a nossa vida financeira antes do seu aniversário chegar." A mulher explica que está esperando por esta data há anos, mas precisa elaborar mais um plano infalível com a filha, pois, desta vez, não podem errar. Josefina quer saber quando a filha volta, e a moça diz que vai pensar, desligando o telefone na cara da mãe. Alguns momentos mais tarde, Gonçalo e Matias chegam à delegacia, e Soto explica que estão tomando o depoimento de Branca desde o dia anterior, e o advogado da bandida acabou de chegar. Gonçalo quer acompanhar a acareação, e o advogado encaminha pai e filho para o local. Branca alega que a polícia não pode prendê-la sem provas, e o detetive diz que tem evidências de sobra sobre os crimes da mulher. O advogado pede para ver, e o delegado então começa: "Está enganada, senhora. Suas digitais foram identificadas em nosso sistema, assim como suas múltiplas identidades. Senhora Branca, pode me dizer com que identidade ou personalidade a senhora quer que inicie seu processo?" E atirando as RGs falsas da mulher em cima da mesa, o policial continua: "A senhora quer que a chame de Branca Campos ou prefere que a chame de Dominique Delariva?" Imediatamente Gonçalo reconhece o nome e comenta com Soto que foi a tal Dominique quem colocou Honório atrás das grades. O advogado confirma, enquanto o investigador continua citando as identidades falsas da vigarista. Sem ter outra saída, o advogado da bandida pede um momento a sós com sua cliente, mas o detetive não deixa barato e diz que pela cara do colega, ele está surpreso com o que acabou de ouvir e completa: "Pelo visto, o senhor está longe de saber que a mulher que está defendendo é uma criminosa profissional." De trás das grades, Branca manda o investigador calar a boca, avisando que paga muito bem ao seu advogado e ele sabe que vai receber muito mais quando atirar daquele lugar. Do nada, ela começa a gritar: "O senhor não pode provar que eu cometi essa fraude. O verdadeiro culpado é o senhor Honório Sanches."
No dia seguinte, na Bonita, Carlos diz a Jerônimo que passou a noite preocupado, pois sabe que os pais não vão mudar de ideia, porém pretende defender o seu amor. O agrônomo aproveita para dizer que acha que Jerônimo está indo muito rápido com Marina. Mas o moço se defende, dizendo que quando viu Renata com Augusto, teve a certeza de que não existe mais possibilidade entre ele e a ex-mulher e a médica está sabendo de tudo. Ele ainda completa, avisando que vai se jogar na nova relação, pois não pretende ficar preso a um amor que não é para ele. Na cozinha, todo mundo está preocupado com Matilde, que não quer sair do quarto. Lázaro diz que entende a irmã, depois da humilhação que sofreu no dia anterior. Karina defende Carlos, dizendo que o rapaz manteve a noiva no lugar que pertence, enfrentando os pais, e comenta que gostaria muito que alguém a tivesse defendido, quando ficou noiva de Álvaro. A moça muda de assunto, contando que Alzira pediu perdão e ela a perdoou, mas que a campesina jurou que iria fazer de tudo para reconquistar a amizade das duas. Hermínia leva mais café para o patrão e comenta que Matilde ainda não se levantou naquela manhã. Carlos pede à mulher que vá chamar a moça para tomar café, enquanto conta a Jerônimo que a praga foi controlada e só falta fazer o mesmo na fazenda de Augusto. E por falar no sujeito, ele está justamente tomando café da manhã com as irmãs, quando sugere que todos vão curtir uma praia, já que o dia está lindo. Roberta topa, mas lembra que seu biquíni rasgou, porém pode ir à cidade comprar outro, mas imagina que, no comércio local, só deve ter biquínis horrorosos e muito cafonas. Renata diz que não quer ir à praia e pretende continuar trabalhando nos rótulos do novo vinho de Augusto. Do nada, Padre Severino aparece, cansado, dizendo que foi a pé até a fazenda e é apresentado a Roberta. O sacerdote diz que está ali para convidar a todos para seu aniversário, que vai ser uma grande festa na cidade, que na verdade é um pretexto para levantar o ânimo do povoado, que sofreu muito com a tempestade. Ele explica que muitas mulheres, que são voluntárias, resolveram fazer um leilão de trajes típicos da região que serão usados por esposas dos fazendeiros da região. E também vai ter uma feira de artesanato. Renata fica toda animada com a novidade. Roberta pergunta sobre o leilão e pergunta se o dinheiro arrecadado vai ficar para ele. Rindo, o religioso diz que não, porém será destinado a ajudar os necessitados, e por isso nesse dia, todos, pobres e ricos, conviveram sem distinção. E a falsa começa a achar ótimo, elogiando a ideia do padre. Augusto diz que não tá muito afim, porém Renata se mete e diz: "Eu acho, Augusto, que nós dois podemos ir ao evento para ajudar essa gente, e o senhor pode contar com uma doação especial por parte de nós dois." Agora o sacerdote quer saber quando Renata vai escolher o traje que vai usar, explicando que já está com todos na igreja. Animada, a moça diz que pode ser naquele momento e propõe dar uma carona para Severino até a cidade. Nesse meio tempo, Hermínia aparece na cozinha, avisando que Carlos e Jerônimo estão esperando o café, mas está preocupada, pois mandaram chamar Matilde, e ela não abre a porta do quarto de jeito nenhum. Lázaro sai para tentar resolver a situação, enquanto Renata se prepara para levar o padre de volta para a cidade. Augusto pede para falar em particular com a noiva e diz: "Renata, eu entendo que você seja uma mulher independente e que goste de tomar suas próprias decisões, mas tem coisas que precisam ser resolvidas a dois." A moça quer saber o que o fazendeiro está falando e ele explica que o convite do padre foi para os dois. E assim como ela não gosta que tomem decisões por ela, ele também não. Renata pede desculpas e diz que nesse caso, vai sozinha à festa e assume a doação. Augusto explica que não é esse o caso, e os dois vão à festa como um casal, que são, mas da próxima vez, o consulte em particular para que possam tomar uma decisão juntos. Renata quer sair para levar o padre, mas Augusto diz que vai mandar Ezequiel fazer isso. Porém, a moça argumenta que todo mundo já sabe que ela está no povoado e não acredita que Branca vá fazer mal a ela naquele local. Assim que a irmã sai, Roberta comenta: "Ai, a generosidade da minha irmã Renata é insuportável. É muita bondade, bom coração. Cansativo, né? E pelo que tô vendo, ela tem você amarradinho na coleira." Irritado, Augusto manda a moça calar a boca. Prontamente, Roberta se levanta e, agarrando o sujeito, pergunta por que ele mesmo não a cala, dando início a um novo rala e rola. Na Bonita, Lázaro descobre que Matilde foi embora e vai tirar satisfações com Carlos. Com uma carta nas mãos, ele diz que a moça deixou a fazenda por causa da humilhação dos futuros sogros, e ainda diz que se alguma coisa acontecer com a moça, ele será o único culpado. Jerônimo se mete, dizendo que discussão não vai levar a nada e o mais importante é encontrar Matilde.
Mas Lázaro não escuta e diz que a moça deixou uma carta explicando que foi embora, porque não quer prejudicar mais ninguém com a maldição que ela cisma ter. Carlos pede a carta, e relutante, Lázaro entrega o papel para o futuro cunhado. Enquanto isso, Matilde está na fila para pegar o ônibus para fora do povoado, pensando consigo mesma que não pode ser culpada por separar o noivo dos pais. Nesse meio tempo, na fazenda, a moça diz ao noivo que o ama, mas não está à altura dele, e que o rapaz não deve trocar seus pais por ela, avisando que vai para longe, pois não quer que, por causa de sua maldição, ele perca sua família. Indignado, Carlos jura que vai procurar por Matilde até encontrá-la e trazê-la de volta de qualquer jeito. Nesse meio tempo, na capital, o delegado conta a Matias e Gonçalo que o advogado de Branca solicitou uma avaliação psicológica, alegando que a mulher sofre de transtorno de personalidade. Ele ainda diz que o psiquiatra está com a presa naquele momento, realizando a avaliação. Gonçalo comenta que é muito conveniente Branca se declarar louca, mas o policial explica que muitos detentos fazem o mesmo pedido para serem declarados como doentes mentais. O empresário não se convence e diz que Branca não está louca, mas o contrário. A inteligência dela é descomunal e ela deveria ser trancafiada num presídio. Na sala ao lado, Branca, que está com o psiquiatra, conversa com outra das suas personalidades, mandando a mulher calar a boca. O médico pergunta por qual nome quer que a chame e a doida responde que ele pode chamá-la como quiser, tentando seduzir o doutor, dizendo que o psiquiatra pode inclusive chamá-la de meu amor. Do nada, ela volta a conversar com outra das suas personalidades. O médico pergunta se a bandida sabe porque foi presa e ela começa a chorar, dizendo: "Sei sim. É porque Honório não quer mais assumir esse filho, quer nos manter longe e por isso inventou todas essas coisas horríveis sobre mim." A outra personalidade da mulher assume e manda Branca não dizer tantas mentiras, dizendo que as duas estão ali, porque a mulher é uma ladra. O diálogo continua e agora é Branca quem está falando. Chorando, ela diz que não é ladra e que só queria ter uma família. Do outro lado da cidade, Julieta e a irmã vão visitar Adriana na casa de Constanza. E no interior, Augusto está preocupado com a demora de Renata. Roberta aparece e diz: "Se continuar assim, vai fazer um buraco no chão. Eu não posso acreditar que você seja tão ingênuo. Não me diga que você não percebeu que a história de acompanhar o padre foi só um pretexto para ela não ficar aqui. Olha só, primeiro ela não queria ir à praia com a gente. Depois disse que tinha que terminar os benditos rótulos. E quando o padre chegou, a visita dele caiu como uma luva, pois ela tinha a desculpa perfeita, dizendo que tinha que ver os tais trajes típicos para o leilão. Você não quis acreditar quando te falei, mas ninguém consegue dominar a minha irmã. Ela é muito esperta e sempre acaba fazendo o que tem vontade, enquanto os outros acham que ela está fazendo o que eles querem." Revoltado, Augusto jura que com ele não vai ser assim, e Roberta o aconselha a dar uma lição na noiva, para mostrar que não vai ficar esperando por ela para sempre. A moça acaba convencendo o fazendeiro a irem à praia sem Renata, e ele topa. Na capital, Constanza vai ao presídio visitar o marido e diz estar feliz por saber que logo ele vai sair daquele lugar. Honório, por sua vez, diz que está feliz por ela estar ali, e que foi um verdadeiro idiota por quase tê-la perdido, mas vai provar que o que aconteceu com Branca não foi provocado por ele, e reafirma que a bandida colocou algo na sua bebida, pois não se lembra de nada. O tiozão pede perdão e uma nova oportunidade para recomeçar a vida com ela, reafirmando seu amor pela mulher. Nesse meio tempo, do clube, César tenta falar novamente com Constanza, mas acaba deixando uma mensagem para a mulher. Só que o rapaz está super confuso, depois do beijo que trocou com Adriana. E na igreja, Renata está escolhendo o traje para usar na festa. A moça escolhe justamente o mesmo traje que Marina escolheu, mas o padre diz que a sobrinha pode escolher outro, comentando que se surpreendeu por Augusto ter aceitado o convite, pois o fazendeiro nunca participa de nada que tenha a ver com o povoado. Severino resolve perguntar a Renata se ela chegou a pedir a anulação do casamento na igreja, e a moça diz que sim. Porém, Marina aparece, perguntando se o tio viu Matilde. A médica explica que estão procurando pela moça, que saiu da fazenda, sem dar maiores explicações, pois na noite anterior, os pais de Carlos pensaram que a garota era irmã de Jerônimo, mas, quando descobriram que ela era empregada da fazenda, humilharam a moça na frente de todo mundo.
Imediatamente, o padre resolve organizar uma busca. Do lado de fora, Lázaro, Carlos e Karina dizem ao padre que não tem a menor ideia de para onde a moça possa ter ido. Jerônimo aparece e quer saber o que Renata está fazendo ali. Severino avisa que pediu que todos ajudassem a procurar Matilde e Renata aceitou.